Deus, seja bem-vindo à casa do Senhor. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Que a gente possa buscar. Daqui a pouco nós vamos fazer mais um clamor da chave de vitória e vamos clamar mais a presença do Espírito Santo e vamos buscar a presença de Deus e vamos nos santificar, porque a chave da vitória também está contida em você ser uma pessoa cheia de paz e cheia de experiências de crescimento espiritual em qualquer área da sua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando os perturbe, e por elas muitos se contaminem. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A palavra do Senhor, irmãos, vem nos ensinando que nós queremos obter essa grande vitória, esse crescimento, essa porta do crescimento espiritual sendo aberta para a nossa vida. Nós precisamos seguir a paz. Seguir a paz é você seguir ali, de acordo com a paz que Deus dá. E a paz que Deus dá é uma paz que excede todo o entendimento humano, é inexplicável. E essa paz, ela é concedida a nós, a nossa vida, quando nós buscamos ser pessoas cheias da presença do Espírito Santo, cheias da presença de Deus, e buscamos ter essa comunhão verdadeira na
e seguimos a paz de Deus, seguimos na presença do Espírito Santo e nos santificamos. O que é se santificar? É se separar. É você aí saber escolher os seus atos, seus comportamentos, as suas atitudes. É você ser uma pessoa decidida a viver a verdade, a viver o que a Bíblia ensina, a viver o que a palavra de Deus direciona. É quando você se separa e você diz: não, eu não quero mais as práticas do mundo na minha vida, eu não quero mais viver em desagrado à vontade de Deus, eu não quero mais andar em caminhos de trevas. Agora eu escolho a luz, eu escolho me santificar, eu escolho ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de paz. Aí ele fala: seguir a paz e a santificação. Por que é necessário fazer isso, pastor? Talvez você diz. Aí Deus declara quem diz: porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se a pessoa ela viver longos dias nesta terra, nessa vida, e ela não buscar a paz que há em Deus, ela não buscar essa comunhão verdadeira com o Espírito Santo de Deus, e ela não buscar se santificar, se separar, ela não buscar colocar a sua vida nos padrões da palavra, mesmo que ela tenha a chave para abrir a porta não se abrirá, se ela não decidir seguir a paz e a santificação, pois sem essa ninguém verá ao Senhor. Não tem como ver Deus, não tem como ver o agir de Deus, não tem como ver o mover de Deus, não tem como viver experiências maravilhosas com a presença de Deus, se a gente não quisesse viver na paz, se a gente não quisesse se santificar, se a gente não quisesse se separar, se envolver com as coisas de Deus, crescer espiritualmente, crescer ali, encher a nossa vida dos frutos do Espírito Santo, que é a bondade, a longanimidade, a perseverança, as características do fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, a mansidão, a fé. Encher ali a nossa vida, irmãos, de uma comunhão verdadeira na presença de Deus. E seguindo isso, na nossa caminhada, santificando a nossa mente, as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Isso diariamente, a gente buscando a santificação, para a gente poder ser pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de experiência com Deus, aptas e preparadas para ver o plano de salvação, aptas e preparadas para um dia se encontrar com Deus vivo, Deus querido, a gente poder ver Deus, não somente ver Deus agindo em nossas vidas, desfrutarmos aqui nessa terra de uma presença, de uma experiência com Deus, de um crescimento espiritual, de um renovo de forças, desfrutarmos aqui de experiências extraordinárias na presença de Deus, mas de nós podermos ver o plano de salvação, vermos também Deus lá na glória, no dia que nós partimos daqui, ou no dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, a gente poder ver a face do Senhor, poder ir com Ele. Para isso é necessário seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, ter uma vida espiritual, verdadeira, constante, de crescimento na oração, de crescimento de experiências, de amizade verdadeira com o Espírito Santo, de comunhão verdadeira com a palavra do Senhor. Isso se faz necessário. Aí diz aqui
que ora, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Então é necessário manter a vigilância na vida espiritual, para que nenhuma raiz de amargura, com o passar do tempo, nenhum sentimento ruim, nada que é referente a ódio, raiva, mágoa, entre no seu coração e comece a perturbar a sua mente, ou a perturbar a sua vida espiritual, ou a perturbar a sua comunhão com Deus, e te impeça de abrir com a chave da vitória a porta do crescimento espiritual, da comunhão verdadeira com a presença de Deus. Tome cuidado para você não deixar entrar no seu coração ressentimento, amargo, sentimentos ruins, irmãos, que vêm das trevas, coisas de amargura, e que isso ali não gere em você depois um espírito de perturbar perturbação. Porque quando a presença do Espírito Santo se retira de alguém, o que vai tentar tomar lugar da pessoa? É a presença do mal. E o que traz o mal? O espírito de perturbação. Não era assim que Saul ficava quando a presença de Deus estava longe dele? Entrava na vida dele o espírito de perturbação. E aí o que acontecia? Se chamava Davi para tocar a harpa. Quando a harpa era tocada, o espírito de perturbação saía, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Então, onde entra a presença de Deus nas trevas, tem que o quê? Sair, raspar, retirar. Então, o espírito de perturbação saía, e aí Saul se acalmava. Aquele espírito de perturbação era retirado, e ele era cheio de paz, dessa paz que excede todo entendimento humano, que vem somente da presença viva do Senhor, da presença viva de Deus, da presença do Espírito Santo no ambiente, morando dentro da pessoa, morando na mente, no coração da pessoa. Então, cuidado, que a raiz de amargura brotando não te prive de desfrutar da graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? O favor que merecia, a gente não merecia, mas Deus se entregou por nós, se doou por nós. Jesus se entregou por nós para a gente poder desfrutar dessa vida verdadeira, dessa comunhão verdadeira na presença santa do Senhor Deus. E diz aí: e ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Tem gente que talvez, irmãos, em certas situações ou em certas datas, vende o seu lugar de primogênito, ou seja, de filho de Deus. Porque muitas das vezes quer ser purificador, quer piratas que não cabe a pessoa que é solteira, mas só a pessoa que é casada. Quando a pessoa pratica o ato sem ser casada, ela está em fornicação. E a pessoa que está nesse caminho, ela tem que deixar esse pecado. Por quê? Isso te afasta da santificação e te tira do real plano de Deus. A fornicação é pecado. Ela tira de você a graça de Deus. Ela te priva da graça de Deus. É a pessoa ter o ato sem ser casada, sem estar ali casado perante Deus e também perante os homens, diante do juízo e casamento. Como a Bíblia mesmo diz: deixaria o varão a sua mãe e seu pai, unir-se a sua mulher e formariam ali uma só carne, ou seja, santo matrimônio do casamento. Quem se encontra nessa prática da fornicação precisa deixar, consertar, casar-se, consertar a sua vida.
pessoa precisa seguir na santificação. Aí Deus ele fala: não sejas como Esaú, e também não sejas profano. A gente muitas das vezes em datas, em épocas dos anos, profana o nome de Deus. Quando a pessoa é encontrada em práticas carnais, quando a pessoa é encontrada festejando aquilo que ela carne, quando a pessoa é encontrada vivendo em práticas carnais, em pecados de prostituição, quando a pessoa nega a santificação, a comunhão com Deus, ela se torna profana. Não sejais assim, irmãos. Não venda o seu direito de primogenitura. Troca a sua bênção por um prato de lentilha. Então você vai chorar o quê? Amargamente. Busque a santificação. Seja uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Busque se santificar. Veja onde você tem posto os teus olhos, como tem andado a sua mente, como você tem ali visto, como você tem reagido na sua vida espiritual. Venda de forma alguma o seu direito de primogenitura um prato de lentilha, senão você se torna profano diante do Senhor. Aí diz, versículo 17: porque bem sabeis que, querendo ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Olha a situação, de Esaú. Depois que ele tinha pedido o direito dele, de primogenitura, de ser o primeiro filho, de receber a bênção, ele trocou a bênção dele por prato de lentilha, ele chorou amargamente e queria a bênção, só que já não tinha mais, porque o pai dele já tinha abençoado outro, já tinha abençoado seu irmão. Irmãos, tome cuidado. Tem pessoas que estão perdendo a bênção porque não querem se santificar. Tem pessoas que estão perdendo a bênção porque não querem viver em santidade, não querem consertar as áreas da sua vida. Tem gente que está perdendo a bênção porque está preferindo o mundo, o pecado, as coisas da carne, do que escolhendo a paz e a presença do Espírito Santo. Tem gente que está perdendo a bênção, irmãos. Não é porque o louco chegou e assumiu o lugar, não. É porque a pessoa quer viver em pecado. É porque a pessoa quer viver totalmente longe da presença de Deus. E muitas das vezes fervente na carne e na prostituição. Não seguir a paz, a santificação. Você não quer abrir a porta do crescimento espiritual, da chave da vitória para o seu crescimento espiritual, para a sua vida com Deus? Você não quer abrir a porta da chave da comunhão? Não se santifique. Santifique a sua mente, santifique as suas palavras, seus comportamentos. Santifique os seus olhos, não deixe coisas más, coisas erradas entrar dentro da sua carne. Santifique os seus ouvidos, irmãos, o que você tem ouvido? Santifique a sua língua, o que você tem falado? Que palavras têm estado na sua boca? Se encha realmente de uma pessoa cheia do Espírito Santo, se encha da presença de Deus. Gaste o seu tempo com as coisas de Deus. Mantenha a sua mente o quê? As coisas do Senhor. Não coloque coisas más diante dos seus olhos. Não ouça coisas ruins aos seus ouvidos. Coisas que denotam a integridade debaixo desse tamanho de prostituição.
santifica os seus ouvidos, santifica as suas falas, vigia naquilo que você fala, como você está proferindo palavras, seja na sua vida, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, na vida das pessoas à sua volta. Busque a santificação. Quando você busca a santificação e você quer a paz de Deus, que excede todo o entendimento, você segue na paz e você conserta as áreas da sua vida que precisam ser consertadas, e você deixa o pecado, você deixa a prática do mundo, você deixa aquilo que o diabo quer que você faça. Você diz não ao mundo, não às trevas, não à carne, não ao pecado. Meu irmão, minha irmã, você vai começar a ver Deus. Você vai começar a ter uma experiência com Deus e com a presença do Espírito Santo jamais vista. E é necessário que a igreja que somos nós cresça espiritualmente. Que a igreja que somos nós abra para si a porta da chave da vitória, do crescimento espiritual. Mas para isso é necessária a santificação, é necessário seguir na paz de Deus, é necessário dizer não ao mundo, não ao pecado, não à vontade da carne, é necessário não ser profano, é necessário, nunca se pode fazer, irmãos, vender o seu direito de primeiro filho de Deus, ou de primogênito de Deus, ou de filiação de paternidade com Deus, para trocar pelo mundo, pelo pecado, pela escolha. Nunca faça isso, pois não passar os tempos, você vai chorar amargamente. A bênção que perdida, a oportunidade que perdida. Por isso, quem está no meio, quem está fora da palavra, quem ali tem errado, tem que ser gerado em você o arrependimento verdadeiro e sincero. E um conselho, tem que ser gerado na sua vida um verdadeiro arrependimento. Que você queira realmente a santidade, que você queira realmente ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e desfrutar da paz que excede todo o entendimento humano, que só é Deus. Quando a gente busca o que? A santificação. A Bíblia, ela diz lá em Provérbios, capítulo 8, 13, não precisa abrir, a pastora vai ler para você. Lá diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborrece. Então a sabedoria de Deus, o respeito a Deus, você mostrar que você tem respeito por Deus, é você abrir seu mal, você dizer não do mal, não quero expulsão, não do mal, não do pecado, não das trevas. Não quero, na minha vida não, na minha mente não, em áreas da minha vida não, Satanás, não. É por esse mal, a soberba, aquela prepotência, aquele ar de superioridade, talvez a pessoa acha que ela tem dentro de si. Não existe, irmãos. A pessoa que ela talvez está nesse caminho, a queda dela está muito próxima. Já vai danar e a pessoa vai cair no meio do pecado. Quando a pessoa acha que ela está bem demais, que ela não precisa orar, que ela não precisa se santificar, que ela não precisa vigiar, que ela não precisa nem vir da igreja de governo, ela acha que ela está muito bem. Soberba precede que a queda, isso, a pessoa vai cair. Então tem que tomar cuidado. Tem que aborrecer a soberba, a arrogância, aquela prepotência que muita gente tem. A pessoa talvez ela, com o passar do tempo, ela vai se tornando tão arrogante ou tão cheia de si,
que a pessoa acha que ela não precisa nem de Jesus mais, que ela não precisa ser orientada, que ela não precisa ser corrigida, que ela não precisa ser ensinada, que ela não precisa consertar a arrogância, a prepotência que muita gente deixa entrar de si, que precisa ser também aborrecida e retirada da vida das pessoas, que é abrir a porta do crescimento espiritual. E diz também o mau caminho, ou seja, caminhos errados, os caminhos de morte, caminho das trevas, caminhos de más companhias, que façam que as pessoas percam a vida. Aborreça o mau caminho, aborreça aquilo que é mal, porque é mal, irmãos. A pessoa te convida para ir para um caminho de droga, de vício, de prostituição, coisa da carne, coisa do pecado. Saiba dizer não, não sou desse tipo, não vou nessas coisas, não quero esse caminho da minha vida. Aborreça o mal que o caminho. E existem caminhos que para muita gente parecem ser caminhos direitos, mas os fins deles são caminhos de morte, caminhos de trevas, caminhos de perdição. Esse é o caminho. E vem também, e a boca perversa a isso. A pessoa, na boca dela é só palavra de baixo escalão, de baixa integridade, só palavra de derrota, só palavra de destruição, só palavras feias, só palavra nojenta, só palavras, irmãos, que detonam ali o ser humano, acabam com a sua vida espiritual. Aborreça, irmãos, deixe isso entrar na sua boca, irmãos, isso sai da sua boca, repreende. Fala com Deus, santifica a minha vida, santifica a minha boca, santifica a minha mente, santifica as minhas palavras. Só assim, seguindo a paz e a santificação, você verá o Senhor na sua vida, em áreas aqui terrenamente, e também verá o Senhor no dia da sua partida lá na vida, o que? Eterna. Se Jesus voltar para buscar a igreja, você poderá subir e vir na glória também. Então vamos seguir a paz e a santificação e abrir com a chave da vitória que Deus nos entrega nas mãos, a porta do crescimento espiritual da comunhão verdadeira para com o Espírito Santo de quem? De Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor.